Parece que a bola da vez agora é a Europa e ela não vai mais poder esperar nenhum tipo de mudança da política do Fed nos Estados Unidos para decidir o que eles mesmos vão fazer, porque a mudança em relação à situação econômica na Europa vem se desenvolvendo ou deteriorando, dependendo da forma que você vê, de uma forma mais rápida do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então a inflação na Europa ela vem caindo com uma velocidade muito mais rápida do que até o Fed desejaria que acontecesse nos próprios Estados Unidos. E aí a bola da vez acabou sendo a Suécia. A Suécia ela acabou de fazer um corte da sua taxa básica de juros, que estava ali entre 4%, e agora já está abaixo desses 4%, com uma tendência de mais cortes no futuro, até se adiantando ao resto da Europa, né? Que o Banco Central Europeu ele deve fazer cortes em junho, pelo menos é o que eles vêm indicando, e nós estamos muito próximos disso. Então é como se fosse um timer, né? Uma bomba relógio aí para começar realmente um movimento muito mais forte em relação à queda de juros e uma mudança da curva que pode acontecer na Europa, principalmente quando você percebe uma deterioração da situação hoje em vários países da Europa, e como um bloco você percebe que a inflação vem caindo. Só que fica aquela questão, né? Será que a gente vê isso com bons olhos ou vê isso como uma forma negativa? Será que isso é um bom trabalho feito pelo Banco Central europeu, que vem controlando a inflação, e agora nós vamos chegar nos nossos famosos 2%, né? E até já fiz um capítulo sobre isso, por que a escolha desses 2% exatamente, mas às vezes pode ser que você tenha um movimento que pode ser que ele passe desses 2%, ele continue indo abaixo desses 2%. Então é interessante a gente ver agora para que lado que vai, mas a grande importância é ver que a onda dessa virada em relação aos juros europeus realmente aparenta estar chegando. Então no mês que vem nós vamos realmente poder ter uma confirmação, mas você também tem países isolados que vêm fazendo isso. Então a Suécia é um deles, e outro país é justamente o Reino Unido, né, que não faz mais parte da União Europeia, né, a Inglaterra, já com preocupações em relação aos níveis de desemprego, e também estão vendo seus preços caírem rapidamente. E você percebe na mídia até o uso da palavra agora está chegando no target, né, no alvo que você sempre quis, dando a impressão de que realmente é uma política do Banco Central que ajudou isso a chegar. E aí que eu quero que você use isso de ferramenta para você interpretar o que você acha disso, se realmente é uma política ou se às vezes você está tendo um efeito simplesmente do livre mercado, baseado no desemprego que começa a mostrar aumento a partir de agora. Isso é para ser comemorado? Talvez para a população real não seja muito o caso, mas o Fed adoraria poder começar a ver algum aumento no desemprego para ter algum tipo de justificativa para cortes de juros. E como eu sempre falo nesse podcast, isso acaba reforçando um pouco a teoria do milkshake do dólar, onde você percebe que esses movimentos que exigem que o Banco Central seja reativo ao que acontece na economia real, ele é mais acelerado fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. E a Europa acaba mostrando exatamente esse mesmo tipo de sintoma. E, por outro lado, você percebe também que a Europa deu aquela impressão de que ela estava aguardando o Fed até então, né, para ver se faz a própria mudança, mas parece que ela não consegue mais esperar os Estados Unidos, ou seja, você acaba percebendo meio que uma ruptura, né? O Brasil inclusive faz parte disso, ele acabou de cortar a taxa de juros mais uma vez, acho que foi 0,25%, né, 25 pontos. Só que de forma meio que autônoma, né? Então, e aí você tem o Japão, que eu já fiz vários capítulos sobre isso, aumentando a taxa de juros, mesmo que seja 0,1, ou seja, agora você não tem mais aquele sincronismo que você tinha antes em relação aos bancos centrais. Isso está começando a criar um pouco de ruptura. Será que cada banco central vai começar a ir cada um por si? Cada um vai tomar um ritmo diferente, não vai ter mais aquela coisa coordenada? E isso pode ser um dos sinais também do processo de desglobalização, onde você começa a olhar mais para a sua própria economia local e ver o que ela precisa, entre aspas, né, para que se haja da forma adequada, também entre aspas. Né? Tem que ter muito cuidado na hora de se falar em alguma política de Banco Central, porque a gente sabe de todos os problemas que elas têm e como o Banco Central, na verdade, é reativo e não proativo. Ou seja, você está percebendo mudanças claras que estão obrigando
começando a ter alguma mudança de política monetária de um banco central. E isso mostra que as economias reais ao redor do mundo estão começando a ter indícios de mudanças que precisam ter no mínimo uma atenção. Não é para soar nenhum tipo de alarme sensacionalista dizendo que tudo agora vai entrar em recessão, mas se você tem um determinado movimento, é importante nós acompanharmos as tendências desse movimento, certo? Então, cortes como esse, inclusive, eles afetam uma série de mercados, como o mercado imobiliário, por exemplo, né? que é a espinha dorsal de muitos mercados. E até tem uma certa diferença que é interessante, por exemplo, quando você tem uma política de taxa de juros, dependendo do país que você faz isso, ela pode ter um efeito mais rápido ou um efeito mais retardado, que é o caso dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje, eles têm uma situação muito diferente do que acontece na Suécia, por exemplo. Então, quando você vê o mortgage, né, que é o financiamento imobiliário que você tem hoje na Suécia, por exemplo, ele consegue agir de uma forma muito mais rápida do que agiria nos Estados Unidos, porque os contratos de empréstimo imobiliários, eles são muito mais curtos, né? Nos Estados Unidos são 30 anos e na Suécia é muito menos do que isso. Eu não sei agora exatamente, eu não tenho um número na minha frente, mas ele não chega nem perto dos 30 anos dos Estados Unidos. Ou seja, contratos vencem muito mais rápido que nos Estados Unidos, ou seja, esses juros podem ter ajustes muito mais rápidos do que eles aconteceriam na economia americana. E na Europa você também tem o costume de fazer reajustes durante o contrato, mesmo que ele seja de longo prazo. Ou seja, isso acaba se refletindo na renegociação do contrato com juros menores, podendo até estimular alguém a fazer um refinanciamento, né, uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, só que agora os Estados Unidos estão num problema um pouco inverso. Hoje, os Estados Unidos, pela forma do mortgage americano ser uma questão única, porque, por exemplo, o mortgage americano são 30 anos, só que os juros são fixos, eles não mudam, porque é um programa do Fannie Mae e Freddie Mac, né, que existe aqui somente nos Estados Unidos, você tem esse tipo de condição, e isso acaba virando um ativo. Então, as pessoas que você pode conversar que fizeram seu mortgage há 20 anos atrás, que ainda falta 10 anos para você quitar a sua casa, mas que tem juros de 2%, juros de 2,5%, juros de 3%. Está longe dos 7% que você acaba vendo hoje no mercado, que está justamente assustando os novos compradores. Então você acaba criando uma situação nos Estados Unidos onde as pessoas que hoje têm as suas próprias casas, elas não estão nem um pouco estimuladas a mudar, elas acabam ficando paradas onde elas estão. Agora, quem quer comprar acaba falando, eu não vou comprar de jeito nenhum, a não ser que eu realmente seja obrigado a fazer isso. E quem faz isso vai esperar o quê? Vai esperar uma queda, finalmente, da queda da taxa de juros pelo Fed, para poder, depois de, sei lá, uns 2, 3 anos, renegociar e refinanciar a sua casa, talvez por juros menores. Então, um pouquinho do jogo que acaba não se refletindo nos Estados Unidos, por mais que você tenha tido um juro de 5,5% e que continua se sustentando, que é o tal do higher for longer, né? Então, muitos que previram em 2023 que a economia americana ia quebrar ou ia entrar em recessão porque subiram-se os juros rapidamente, né? Foi muito rápido, foi a maior velocidade da história, isso acabaria quebrando a economia. Porém, existe esse tipo de escudo criado pelo delay gigantesco nos juros se refletindo na economia real americana. Esse tipo de luxo o resto do mundo não tem e a Europa não é diferente. Então isso acaba se refletindo imediatamente. Isso está afetando muitas pessoas. Os problemas não são muito diferentes que os europeus estão sentindo, que os americanos também estão sentindo. Você tem 2, 3 empregos para tentar pagar um custo cada vez mais caro de vida e aí, obviamente, que o mercado imobiliário vai ser afetado. Só que isso pode se transmitir um pouco mais rápido. Será que isso vai adiantar? Talvez. É isso que a gente precisa ver realmente nos próximos capítulos. Então, o mais interessante agora é saber o seguinte, agora que houve desse desatrelamento entre os juros europeus e o que acontece nos Estados Unidos, será que isso vai fortalecer justamente a teoria do milkshake do dólar? Será que um diferencial de juros cada vez maior entre a Europa, que agora começa a cair, ou pelo menos demonstra os sinais de que começa a cair, mesmo que sejam em países isolados por enquanto, e os Estados Unidos, que não vai arredar o pé dos 5,5%, até que você não tenha uma coisa mais, uma quebradeira mais generalizada
que justifique essa ação. Talvez isso crie um delta que seja cada vez mais atrativo para uma fuga de capital da zona do euro. Será que isso vai ser o suficiente? Será que o capital realmente vai sair? Será que isso pode influenciar o próprio câmbio, e especificamente entre o euro e o próprio dólar, né? Que o euro ele é praticamente 40%, eu acho, do índice do DXY, que demonstra a força do dólar em relação ao cesto de moedas ao redor do mundo. Vamos ver como que isso vai influenciar na própria força do dólar. E às vezes isso pode criar um efeito contrário em relação ao que você gostaria de fazer. Então vamos ver aí as possibilidades, as probabilidades, né? Sem falar do problema que eu citei no capítulo anterior do Japão em relação ao próprio petróleo. Quanto mais você for dependente de petróleo, da importação do petróleo, e a moeda, e você tiver mais riscos em relação ao que é visto pelos bancos centrais, não, pelos primary dealers, né, que são os distribuidores de euro-dólares, eles vão definir meio que o que vai acontecer com a taxa de câmbio daquele país. Às vezes na zona do euro você ainda pode estar protegido porque a moeda ainda é comum, mas talvez na Inglaterra isso já não seja mais a mesma coisa. Talvez em outros países, né, como a própria Suécia, que também tem a sua própria moeda, né, pode não ter a mesma saída. Então é isso que a gente precisa começar a ver o que vai acontecer a partir de agora. Então essa ferramenta que eu quero te dar agora para a gente ver o que esse movimento da Europa vai fazer, mas realmente a Europa definitivamente ela mostrou que não somente ela não está mais tão afinada assim com os Estados Unidos ou com a política, mas que ela realmente não pode mais esperar e que as coisas estão acelerando cada vez mais.